Estamos juntos com o Jornal do Rio e vamos falar sobre o reforço no patrulhamento na Quinta da Boa Vista, uma das áreas de lazer mais tradicionais do carioca e também do turista, que agora vai contar com um reforço no patrulhamento. Guardas municipais seguirão por ali monitorando a área agora de bicicleta. A Quinta da Boa Vista é um dos maiores e mais tradicionais parques da cidade. Até hoje só contava com um patrulhamento a pé, em viaturas e em carrinhos elétricos. Mas nesta manhã a Guarda Municipal apresentou mais um recurso para reforçar a segurança na região. 5 novas bicicletas. Os veículos foram doados pelo restaurante da Quinta. 12 guardas municipais foram treinados para atuarem sempre em dupla, nos mais de 150 mil metros quadrados do parque. O espaço é grande e a mobilidade que nós temos com a bicicleta se torna um campo de visão muito maior para o nosso guarda. Atualmente, esse tipo de patrulhamento já acontece em diversas regiões da cidade. Ao todo, hoje, a Guarda conta com 45 bicicletas. O próximo ponto onde será implantado o serviço será o Campo de Santana. Dados do Instituto de Segurança Pública mostram que de janeiro a maio deste ano, com as ações que foram intensificadas na região, o número de roubos e furtos no parque caiu de 1.545 em 2018 para 1.489 em 2019. A expectativa é de que, com as novas rondas, este número caia ainda mais. E a Polícia Civil vai criar um grupo para estabelecer normas, protocolos de uso de drones, também dos helicópteros e a atuação dos snipers. Para saber um pouquinho mais sobre essa medida, a gente chama agora ao vivo o repórter César Cavalcante. Boa noite para você, César. Oi, Thaís, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Foi publicado hoje no Diário Oficial, foram publicados os detalhes, da criação desse grupo de trabalho que visa, portanto, criar normas aí, regulamentar a atividade policial de rotina nessas situações especiais, em que são utilizados helicópteros, drones, veículos blindados também ou atiradores de elite da Polícia Civil. A gente sabe que o emprego dessa estrutura toda passou a ser questionado depois que o Ministério Público Federal, em junho, agora, acabou publicando uma norma em que teria responsabilidade por investigar crimes relacionados ao uso de helicópteros. O Ministério Público Federal. O Ministério Público Estadual entrou com um recurso no Conselho Nacional do Ministério Público e conseguiu, portanto, voltar a ter autonomia para investigar esse tipo de crime. Mas a gente sabe que a utilização de helicópteros, principalmente, é questionada já há algum tempo por entidades. Então, o Estado passa a criar essas regras, essas normas, com primeiro a criação desse grupo de trabalho. Ainda não há expectativa de quando a gente terá as primeiras medidas anunciadas. Thaís. Seguimos juntos com o Jornal do Rio e agora vamos falar sobre operação policial, troca de tiros entre criminosos e policiais militares na região do Tabajaras, em Copacabana. Um morador foi atingido e não resistiu. Acompanhe agora. Moradores de Copacabana registraram o confronto durante a manhã. De acordo com a PM, agentes faziam patrulhamento na comunidade Ladeira dos Tabajaras quando foram atacados por criminosos. Durante o tiroteio, um morador foi atingido por uma bala perdida quando saía do carro. Alexandre Almeida Duarte, de 48 anos, chegou a ser levado para o Hospital Copador, mas não resistiu aos ferimentos. Alexandre, conhecido como Pressão, era diretor de bateria da Escola de Samba Unidos da Vila Rica, que tem sede na comunidade. E olha, a operação também hoje, mais uma vez, na Cidade de Deus, na zona oeste do Rio de Janeiro. Polícia Militar esteve por lá e a informação é de encontro, de uma câmera, de um centro de monitoramento de câmeras de segurança ali que eram armazenados para quê? Para vigiar a rotina da Cidade de Deus. Vamos acompanhar aí a reportagem então para saber um pouquinho mais sobre essa ação e sobre um outro vídeo que andou movimentando e criando polêmica nas redes sociais. À primeira vista, aparecem imagens cotidianas feitas pela prefeitura com câmeras de segurança espalhadas pela cidade. Mas, na realidade, essa central de monitoramento fica na Cidade de Deus. Os entornos da favela estavam sendo monitorados pelos traficantes da região. Em operação realizada hoje na favela da Zona Oeste, que resultou na descoberta dessa central clandestina, 2 suspeitos foram mortos. Com eles, a PM disse que apreendeu 2 pistolas. Já na favela do São Carlos, na região central, a polícia inovou.
Durante uma operação realizada na manhã de hoje, a equipe fez uma transmissão ao vivo na página oficial da PM numa rede social. Um oficial narra a operação e chega a fazer uma entrevista. Desculpe interromper aqui o seu trabalho. Eu queria que a gente falasse pra gente como foi planejada essa operação. A ação terminou com a descoberta de uma plantação de maconha. Um suspeito foi preso. A PM foi procurada sobre as transmissões ao vivo da corporação, mas ainda não respondeu à nossa produção. Agora a gente segue por aqui atualizando as informações sobre o caso daquele incêndio no CT do Flamengo, no Ninho do Urubu, que fica lá em Vargem Grande, na Zona Oeste. O Ministério Público devolveu à Polícia Civil o inquérito sobre esse incêndio ali no Ninho do Urubu. Na ocasião, 10 jogadores das categorias de base morreram e 3 ficaram feridos. Isso aconteceu em fevereiro. Há cerca de um mês, a Delegacia do Recreio concluiu o inquérito indiciando o ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, e também outras 7 pessoas por homicídio com dolo eventual. Mas agora o Ministério Público pediu 45 dias, deu esse prazo de 45 dias, para que os investigadores da Polícia Civil esclareçam alguns aspectos sobre a responsabilização penal e também a definição dos acontecimentos. Entre esses pedidos estão, por exemplo, ouvir novos depoimentos e também consultar o Instituto de Criminalística Carlos Éboli sobre a possibilidade do mobiliário usado no alojamento, sobre o material do alojamento ter contribuído ou não para a propagação do fogo. Procurada, a Polícia Civil não se pronunciou sobre esse assunto. A gente segue por aqui falando sobre uma operação que começou cedinho aqui no Rio de Janeiro, operação do Ministério Público Estadual para combater um esquema de sonegação fiscal. Um grupo envolvia, inclusive, uma empresa grande no ramo alimentício, não pagou pelo menos 300 milhões de reais, mas esse rombo pode chegar a 700 milhões de reais. O Fernando Davi tem todas as informações sobre essa operação que aconteceu aqui no Rio. O empresário Gilberto Sebastião Monteiro e os 2 filhos dele foram levados para a delegacia da Barra. Os 3 foram presos em seus apartamentos em condomínios de luxo da Zona Oeste. A investigação do Ministério Público identificou uma série de operações entre as empresas da família, a Golden Foods e a Avita, e uma rede de companhias de fachada que pode ter sonegado até R$1 bilhão de ICMS no Rio, em São Paulo e em Santa Catarina. A denúncia explica que eram feitas várias operações fictícias que simulavam a venda do mesmo produto. Com isso, os acusados conseguiam burlar a cobrança final do ICMS. Essas notas fiscais do dia 18 de maio do ano passado mostram que, em 13 minutos, as firmas da família movimentaram R$3 milhões e 700 mil e acumularam R$611 mil em créditos tributários. Segundo o MP, essas movimentações só existiram no papel e os impostos nunca foram pagos. O homem apontado como mentor do esquema foi preso aqui nesse condomínio, também na Barra da Tijuca. O contador Luiz Felipe da Conceição Rodrigues era responsável por criar a rede de empresas de fachada e por conseguir os laranjas que apareciam como sócios dessas companhias. A sede de uma das empresas que movimentaram a quantia milionária está registrada nessa vendinha em Duque de Caxias. Os laranjas recebiam uma mesada de R$1.000 a R$15.000. Ao todo, 23 pessoas foram denunciadas por organização criminosa, falsidade ideológica e crimes contra a ordem tributária. Essa forma que eles operaram, eles criaram uma grande estrutura. Eles não só cresceram no mercado, como eles se consolidaram no mercado como distribuidores de alimentos congelados. Hoje eles são os grandes distribuidores em razão dessa concorrência que eles praticavam de forma desleal com a sonegação fiscal. Olha, ontem nós falamos aqui no Jornal do Rio sobre uma fraude, um golpe que está acontecendo, deixando passageiros de aplicativos de carros como reféns, de um trâmite ali no GPS. Ou seja, eles conseguem burlar os motoristas desse aplicativo, o GPS, e as corridas têm um valor aí exorbitante, podem custar até 300% a mais do que seriam. A Yasmin Bachur hoje vai explicar detalhe por detalhe desse golpe para você se prevenir aí do outro lado. O golpe é conhecido como treme-treme. O esquema só funciona se o celular do motorista for do sistema Android. Quando a corrida começa, o profissional põe o telefone no modo de economia de energia. Assim, o GPS fica tentando encontrar a verdadeira localização, mas vai pulando por diversos pontos no entorno, aumentando supostamente o trajeto percorrido. Os prejuízos podem ser grandes. Há relatos de corridas que chegaram a custar mais
mais que o dobro por conta do esquema. O motorista, que entrou em contato com a rádio Band News FM, admitiu que fez isso algumas vezes, mas diz que já parou de aplicar o golpe. Até uns 300% do valor da corrida. Dá para burlar, o aplicativo é o único que tem essa falha, os outros, se você fizer nas mesmas configurações, não vai aumentar, só na Uber que dá para fazer, e a gente foi fazendo para tentar ir sobrevivendo dentro da plataforma. Para o presidente da Associação de Motoristas Particulares Autônomos do Rio, a prática acaba manchando a imagem dos profissionais que andam legalmente. São mais de 120 mil motoristas no estado do Rio de Janeiro. Você pode contar que menos de 1%, com certeza menos do que 1%, faz essa prática. Em nota, a Uber se limitou a informar que mantém equipes e tecnologias permanentemente analisando viagens suspeitas ou violações de termos de uso. Ainda de acordo com o comunicado, a empresa acrescenta que, em caso de irregularidade comprovada, os envolvidos podem ser descredenciados da plataforma. Depois a fatura chega muito maior. Quando essa discrepância acontecer, o passageiro deve denunciar o motorista que fez a corrida. De volta com o Jornal do Rio, agora sim temos as informações sobre o governo do estado que passa a administrar o Sambódromo do Rio de Janeiro no ano que vem. César Cavalcante conosco. Fale, César. Pois é, Thaís, é importante frisar que essa informação é do governo do Rio. Diz que houve uma reunião entre Witzel e Marcelo Crivella e daí eles selaram esse acordo. Ainda não há detalhes sobre esse acordo, mas a ideia é que o Sambódromo passe a funcionar, a ter atrações durante todo o ano e não só durante o Carnaval. Isso para aumentar a receita com o turismo e a cultura aqui no estado. A Prefeitura do Rio de Janeiro disse em nota que houve realmente uma conversa entre o prefeito e o governador e que está sendo elaborada uma parceria cujos termos estão sendo debatidos. Ou seja, a Prefeitura não confirma se realmente haverá a cessão do Sambódromo para o governo do Rio de Janeiro. Tá isso? Obrigada, César, pelo seu destaque. A gente segue por aqui. Olha só esse vídeo que está viralizando nas redes sociais. Vou pedir para colocar as imagens para você ver. Um homem transportava isso aí, um fogão nas costas, enquanto andava no patinete elétrico. Ele amarrou o objeto como se fosse uma mochila. Você vê que até ele ri quando percebe que é flagrado, né, nessas imagens. Esse flagrante que aconteceu ontem de manhã na orla de Copacabana, na zona sul do Rio. E como dá para ver nesse flagrante, nessas imagens, o homem dá uma risada enquanto o trânsito passa normalmente do lado dele. Vale lembrar que esse tipo de prática é proibida e pode gerar multa. Hora de falar de futebol, porque tem jogo importante da Copa do Brasil hoje, Flamengo e Atlético Paranaense no Maracanã. Quem conta tudo pra gente é o Sandro Gama. É hoje, o Maracanã vai voltar a receber a torcida do Flamengo. Uma vitória contra o Atlético Paranaense coloca o Flamengo na semifinal da Copa do Brasil. A gente sabe que, obviamente, é um jogo eliminatório, mas a gente se encara como se fosse uma outra final. Para muitos torcedores, existem alguns jogadores intocáveis. Aqui no Flamengo, por exemplo, Cuéllar seria um dos preferidos da torcida, pela disposição em campo, pelo futebol apresentado. Mas parece que não para o técnico Jorge Jesus, que deixou Cuéllar no banco na última partida. E o Flamengo venceu por 6-1, uma bela goleada. O Ilharão, que não tem nada a ver com isso, foi escalado, continua como titular. Mas eu me preparo e a pressão que eu coloco em mim é de chegar lá e fazer o meu melhor sempre, não em questão de estar ocupando o lugar de A, de B ou de C, até porque se eu estou jogando, teoricamente o lugar é meu, né? 2 jogos oficiais de Jorge Jesus no comando, 7 gols marcados. Aliás, a confiança é do tamanho da torcida. Tentar fazer o nosso melhor jogo possível, passar e aí sim, a gente vai estar a 4 jogos de ser campeão da Copa do Brasil. O atacante Birubiru do Botafogo segue internado por conta de uma parada cardíaca que teve ontem no treino. O jogador deverá ter alta nos próximos dias, mas vai ficar de repouso por 2 semanas. Começa hoje no Rio de Janeiro o festival Animamundi. São mais de 300 animações para todas as idades. Na sala, eles assistem e mergulham nas histórias. E do lado de fora, vem um trabalhão que dá a fazer o que vai para a tela. O Animamundi, maior festival de animação da América Latina, desembarcou no Rio de Janeiro para a 27ª edição. Anos que contribuíram para a formação de dezenas de profissionais e incitou a imaginação das crianças. Agora ela vai assistir uma animação e ela vai lembrar, provavelmente, de como aquela animação foi feita. Não só o enredo,
a história em si, mas como ele chegou àquela finalização. Esse ano, o Animamundi exibe 300 filmes de mais de 40 países. 80 são nacionais. Um deles foi feito pelo Amadeu. A história da menina que alimentava a planta carnívora era apenas um curta-metragem em 2010. Agora, volta como um longa. Se hoje a gente está aqui quase 9 anos depois, lançando um longa, foi porque o curta repercutiu bem e foi chancelado ao estar presente nesse festival. E olha que o Animamundi corria o risco de ser cancelado, depois que a Petrobras anunciou que não investiria mais no festival. E aí começou uma das tarefas mais difíceis da história do Animamundi. Para realizar a edição deste ano, eram necessários R$400 mil. Os organizadores, então, recorreram ao público e a profissionais da animação, que fizeram o festival sair do papel e ganhar vida como um desenho. Para minha surpresa, carinhosamente, esses quase 40 estúdios todos mandaram desenhos, bonecos, pinturas, e a gente fez um bazar no Rio de Janeiro. Tem um monte de desenhos que estavam guardados nos armários da gente, que agora estão distribuídos pelo país. No Rio, o Animamundi vai até 21 de julho. Depois chega a São Paulo no dia 24. Em todas as atividades, sempre é preciso ter uma festividade, um momento de união, o Natal, o Carnaval, para os animadores, o Animamundi, né? Vale a pena conferir, tem animação para criança, para adolescente, para adulto, é um festival muito bacana. Com essas imagens, a gente fica por aqui com o Jornal do Rio de hoje. Eu te encontro amanhã às 10 para as 7. Até lá, boa noite.